Todo mundo acha que o maior vilão de Springfield é o Sr. Burns, o bilionário ganancioso. Mas no Brasil, o Homer Simpson pegaria mais de 150 anos de prisão, terrorismo nuclear, crime ambiental e agressão infantil qualificada. Já está comprovado. Ele é um dos criminosos mais caros da história das animações. E hoje, vamos aplicar o Código Penal brasileiro para ver o tamanho do estrago. Muita gente olha para o Homer e vê apenas um pai de família atrapalhado. Um bobo que ama rosquinhas e comete erros bobos no trabalho. Mas a verdade jurídica por trás é muito mais sombria. No Brasil, a diversão acabaria no primeiro episódio. Ele acumulou uma lista de crimes que faria qualquer promotor pedir prisão preventiva imediata. Esqueça as multas leves. Homer se transformaria em um detento de segurança máxima. Vamos calcular o custo real e descobrir por que ele é um perigo à nação. Começamos pela usina nuclear. No Brasil, o setor nuclear é tratado com seriedade extrema. E a Lei 6.453 é o pesadelo do operador. Dormir no setor 7G, como ele faz quase todos os dias, viola o artigo 261 do Código Penal brasileiro. Expor a perigo um serviço de utilidade pública é crime. E quando ele destrói o console de comando T437, esse equipamento é avaliado em 20 milhões de dólares. No Brasil, isso é dano qualificado contra o patrimônio. Artigo 163. É culpa consciente. Ele conhece os riscos, sabe que a usina pode explodir, mas ignora por preguiça ou para comer rosquinhas. Vamos direto ao ponto mais grave. A usina nuclear de Springfield, a Lei 6.453, trata da responsabilidade civil por danos nucleares. Dormir no setor 7G não é só preguiça. Segundo o artigo 261, expor a perigo infraestrutura crítica é crime federal. Ao causar quase fusões nucleares por negligência, Homer flerta com o crime de perigo comum e terrorismo involuntário. Se Springfield fosse no Brasil, a negligência dele na manutenção do console seria considerada a imperícia técnica grave. Destruir um console estratégico de 20 milhões de dólares. No Brasil, isso é dano qualificado contra o patrimônio da União. O rombo financeiro na usina seria suficiente para falir a empresa e levar o operador direto para a cadeia sem fiança. A segurança nacional brasileira não brinca com radiação. Homer Simpson seria o inimigo número 1 do Ministério de Minas e Energia. Ele acumulou tantas infrações de segurança que o seu crachá não seria apenas cancelado, seria incinerado. Prepare-se para o próximo bloco, porque o estrago ambiental que ele causou no filme é ainda pior. Saindo da usina, entramos no território dos crimes contra a natureza. Lembra do silo de rejeitos suínos no filme? No Brasil, o que o Homer fez no Lago Springfield é o pesadelo da Lei 9.605, a nossa lei de crimes ambientais. O artigo 54 é implacável: causar poluição de qualquer natureza que resulte em danos à saúde humana ou mortandade de animais. Ao despejar aquele silo por causa de uma rosquinha grátis, Homer cometeu poluição qualificada. A pena até 5 anos de reclusão. Mas não para por aí. Como o desastre forçou o governo a colocar um domo na cidade, o custo de reparação seria astronômico. Pela responsabilidade civil objetiva adotada no Brasil, o poluidor paga. Homer teria que arcar com a descontaminação, estimada em 200 milhões de reais. Não importa se foi um acidente, ele é o poluidor, ele paga. O patrimônio dele seria leiloado em segundos pela justiça brasileira. Imagine o rombo. Uma vida inteira de trabalho na usina não pagaria nem os juros dessa multa ambiental épica. No Brasil, o IBRAMA e o Ministério Público não descansariam até que cada dano ao ecossistema fosse compensado e o culpado preso. Springfield se tornaria um marco jurídico. E a radiação? A contaminação do solo sob o domo exigiria décadas de monitoramento constante pelos órgãos federais. Homer não responderia apenas pelo crime ambiental, mas também por colocar em risco a vida de milhares de cidadãos brasileiros. Crimes ambientais no Brasil não admitem a desculpa da ignorância. Eu não sabia, não salva ninguém da cela. Além da prisão, ele teria os direitos civis suspensos. Homer se tornaria um pária, impedido de exercer qualquer função pública. A multa acumulada cresceria com juros de mora, tornando a dívida eterna para os herdeiros Simpson. Isso é o que chamamos de passivo ambiental, uma herança maldita de poluição e negligência total com a vida.
Se Springfield fosse no Brasil, a EPA seria substituída pela Força Tarefa do Ministério Público Federal. O processo ocuparia tribunais por anos, com evidências claras de descaso com normas sanitárias e de segurança. E o domo? Retirar aquela estrutura e descontaminar o solo seria a obra pública mais cara da história do país. Homer não causou apenas um desastre, ele causou a morte financeira de uma cidade inteira. Chegamos ao ponto mais delicado, a relação de Homer com Bart. O que em Springfield é comédia, no Brasil é crime hediondo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a lei Henri Borel tratam o estrangulamento como tortura física e psicológica. No Brasil, o Conselho Tutelar pediria a suspensão imediata do pátrio poder. Homer seria expulso de casa por medida protetiva. A agressão reiterada contra menores é agravante no Código Penal. Cada estrangulada seria um novo processo por lesão corporal. Somando os crimes nucleares, ambientais e de maus tratos, a sentença de Homer Simpson passaria facilmente dos 150 anos. Embora o Brasil limite o tempo de prisão a 40 anos, Homer passaria cada minuto desse tempo em regime fechado. Ele perderia o direito a benefícios por ser considerado um criminoso de alta periculosidade social e ambiental. Homer Simpson não é apenas um pai atrapalhado, ele é um dos maiores desastres econômicos das animações. Ele prova que, sob a lente da lei real, o caos não tem graça e as consequências são permanentes. A justiça brasileira pode até tardar, mas para o Homer, ela chegou com força total e sem direito a rosquinhas no café da manhã. Ele passaria o resto da vida vendo o sol nascer quadrado, pensando em cada válvula que esqueceu de fechar. Springfield finalmente estaria segura, mas a um custo que a cidade levaria gerações para pagar. E você, concorda com a sentença? Ou acha que o Homer merece uma segunda chance por todas as risadas? Deixe sua opinião nos comentários. Quem deve ser o próximo personagem a enfrentar o rigor da lei brasileira? Não esqueça de se inscrever para não perder o próximo julgamento. A gente analisa, você julga. Até a próxima audiência, onde ninguém escapa da accountability, nem mesmo os seus heróis de infância.